pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Schiavo do Mater Online. Hoje o nosso tema vai ser quente. Só mulher pode trabalhar com a psicologia perinatal? É sobre esse tema, sobre esse assunto que nós vamos discutir hoje. O Paulo, ele ainda não é psicólogo, mas ele faz o curso de psicologia, né, Paulo? Que ano Isso. você tá do curso de psicologia? Eu estou no sétimo semestre, indo para o oitavo semestre, professora. Tem um aninho e meio ainda aí. Um Um aninho e aninho meio. e meio ainda. Show! E qual que é a sua cidade, Paulo? Baté, interior de São Paulo. Ah, interior de São Paulo. Show de bola! E como foi, Paulo, que você descobriu essa área e começou a ter interesse por estudar, né? Porque você é aluno nosso aqui do Mater Online há algum tempo, já fez, né, alguns cursos aqui. Você só ainda não tá, acho que no nosso curso de formação de pós-graduação, porque você ainda é graduado, né? Ainda está graduando, né? Mas futuramente eu tenho certeza que você vai estar com a gente. Com Mas conta um certeza. pouquinho, gente, eu queria saber um pouquinho o que que despertou aí em você, qual que é a sua história de vida ou profissional, que te motivou a ir em busca desse caminho. Legal, professora. Assim, eu costumo brincar que foram todos os motivos errados que me trouxeram até aqui. Por exemplo, eu sou pai já, né? Eu sempre adorei o período da gravidez, eu achava que era incrível, que a mulher estava feliz. Eu tinha, até que você estava falando ontem, essa visão romantizada da gravidez, né? Que é algo que hoje eu combato muito. Mas eu tinha essa visão romantizada. E apaixonado pela psicologia, eu estava já no segundo ano de psicologia, eu queria fazer alguma coisa que envolvesse grávidas. Eu nunca tinha ouvido falar de psicologia perinatal, nunca. E um dia, pesquisando no Google, eu ouvi esse termo, psicologia perinatal. E aí eu achei interessante, peguei psicologia perinatal, coloquei no Facebook. Eu vi uma postagem da senhora que mudou para sempre a minha cabeça. Foi o que fez start ali, eu quero isso para mim. Porque a senhora colocou assim, você sabia que o psicólogo pode ajudar a combater atraso no desenvolvimento infantil atendendo gestantes? Eu falei, caramba, não sabia. Eu comecei, isso me deu vontade de procurar, de pesquisar. Quando eu fui ver, eu já estava me inscrevendo no curso e desde então não parei mais. Né? Atualmente, eu não sei se a senhora se lembra, mas eu faço estágio numa penitenciária feminina aqui no interior de São Paulo e estou estabelecendo, colocando projetos lá, tal. Levei a psicologia perinatal para lá, convenci o pessoal. E meu próximo passo, a minha próxima meta é convencer os hospitais daqui, né? A gente tem bastante maternidade aqui, porém que nunca ouviram falar de psicologia perinatal. E a ideia de difundir isso aí. Sim, é verdade. A psicologia perinatal, ela ainda é muito recente, assim, né? No sentido das pessoas não saberem que ela existe ainda. Você Sim. descobriu a psicologia perinatal com Mater Online ou sem Mater Online? Foi numa outra leitura, um outro momento? Professora, o primeiro tempo de psicologia perinatal não foi com matéria online, mas assim, eu não lembro muito bem como que veio psicologia perinatal na cabeça. Foi alguma pesquisa que eu fiz no Google, que eu vi psicologia perinatal. Porém, quando eu pesquisei de novo para aprofundar, a primeira coisa que eu achei foi a matéria online. Por isso que eu caí de cabeça. Matéria online. E até hoje não tem muita coisa, né, professora? Ainda tem mais do que tinha 2 anos atrás, porém não tem muitos. Então, a matéria online sempre que a senhora põe psicologia perinatal é referência pelo Google, tá? Pelo Facebook, na época que eu procurei. Sim, verdade. Paulo, eu lembro uma vez que você deixou um comentário lá na aula do curso assim. é, eu sou homem, tem espaço para homem nessa área? Eu lembro que você fez essa pergunta. Por que você fez essa pergunta? O que que aconteceu? Né? Conta um pouquinho sobre essa história aí. Você já Professora, estava no curso. essa angústia é uma angústia que eu ainda tenho, viu, professor? Na verdade, o meu medo desde o começo foi que as mulheres gestantes achassem que um homem não poderia ajudá-las, né, nesse período, entendeu? Pela gestação ser um período muito da mulher. E né? Só a mulher pode ter esse período, porém, a gente já sabe, né, como psicólogos natais, que o homem também passa por uma espécie de gestação, né? E também fica grávida. É bom lembrar disso. Mas eu queria saber eu queria saber se eu ia ter resistência quando atender esses gestantes, para atender gestantes diretamente, né? Aí eu tava com essa angústia já fazia uns dias, eu falei, vou escrever para a professora Rafaela, ver o que ela acha. E a senhora me tirou um pouco desse medo, eu ainda tenho, mas ela tirou muito, porque a senhora falou que eu poderia atuar também com os pais, né? E que talvez a senhora falou uma coisa agora que veio na minha cabeça, que foi, foi que a senhora falou que a senhora também tinha esse receio, porque a senhora trabalha com gestantes que não é mãe, né? Eu falei, caramba, é verdade, né? E ela enfrentou isso, então talvez eu consiga enfrentar também. Foi isso que me levou, professora, a tentar o estágio na penitenciária.
Porque na penitenciária eu sabia que existia aula de gestantes e olha pra ver como é a cabeça. Eu falei, cara, eu vou tentar um lugar que elas não podem falar não pra mim. Né? Você me colocar lá, não vai ser tipo, não vou oferecer meu serviço, a pessoa vem se quiser. Lá elas são obrigadas, só vai ter eu, não vai ter mais ninguém. E graças a Deus funcionou muito bem. Mas sim, eu ainda tenho um pouco desse receio, tenho medo de não ser bem aceito no mercado, mas como profissional mesmo também, como psicólogo. Eu acho que todo estudante tem esse receio um pouco, né? Ah, sim. Me lembro bem quando eu era estudante também. Mas não é um medo só de estudante, não. Tem muitos psicólogos e psicólogas aí também já formados há algum tempo com receio, com medo e muitas coisas. Mas o que eu sempre falo, Paulo, é o seguinte, é a forma com que a gente se posiciona enquanto profissional nas mídias ou para as pessoas, porque a gente precisa atrair o nosso cliente. O cliente ele não cai, né? Ele não vem do nada. A gente precisa falar, eu existo. Então, existem toda uma técnica. E aí, por exemplo, se você pensar assim, ó, que a maioria dos obstetras que cuidam de mulheres grávidas, né, e que vão examinar as suas partes íntimas, são homens, né? Percebe? Então, assim, é uma crença que você tinha, foi desfeita um pouco, mas ainda tem. Você está dizendo que ainda sente esse medo, que a gente vai trabalhar depois em mentorias, em supervisão, uma série de coisas quando você se tornar psicólogo, né? De fato, a gente consegue trabalhar com tudo isso. Mas o fato é que eu preciso já, né, dizer aqui para quem está ouvindo também e para você e deixar mais tranquilo que é a forma com que a gente se posiciona. Então, se um homem consegue, né, fazer exames nas partes íntimas de muitas mulheres, ele é o obstetra, ele que vai assistir ao parto e uma série de coisas. Um psicólogo, ele não precisa ser mulher, ele não, né? Ele precisa ter conhecimento e saber se posicionar. Mostrar para quem vai procurar pelo serviço que sim, você pode contar comigo porque eu sou homem, mas não é porque eu sou homem, é porque eu não sou mãe, ou qualquer coisa que o valha que eu vou saber atender menos, né? O que você propõe, o que você está esperando. Eu consigo, eu posso, olha só como eu trabalho. Então, hoje, né? Ainda mais com essa pandemia, nós estamos muito mais na internet, né? E hoje o nosso cartão de visita não é mais aquele em papelzinho que a gente manda fazer em gráfica, é realmente o nosso Instagram, é o nosso, né, as nossas redes sociais. Por isso que a gente tem que ter uma pessoal e uma profissional. Então, quando você for profissional, é importante você ter essa profissional e alimentar essa profissional de informações valiosas, importantes, para que as gestantes possam ler e falar assim: esse cara, ele sabe o que eu preciso. Esse cara, ele me entende. Então, é ele que eu vou procurar, independente de sexo, percebe? Então, é mais como a gente se posiciona mesmo. E isso tem também aqui no Mater Online. A gente ensina também como se posicionar, tá bom? Agora, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa sua jornada para trabalhar com a psicologia perinatal enquanto estudante, né? Fazendo um projeto de extensão, estágio, coisas assim, dentro de uma penitenciária com mães. Conta um pouquinho aí pra gente. Professora, foi incrível. Está sendo ainda, né? Todo dia um aprendizado novo. É algo que eu nunca pensei em atuar com esse público, né? E abriu para mim uma ideia do quanto é necessário, do quão pouco a gente discute isso, né? Há diversos trabalhos sobre gestantes de filhos que nascem no cárcere, de gestantes que são encarcerados, porém, não do ponto de vista da psicologia. Há muito pouco. A Bruna Angotti, ela fala sobre um termo chamado hipermaternidade e hipomaternidade. E eu vou explicar rapidinho aqui como é que funciona a maternidade na visão, para entender. Vamos supor que a mulher chegou gestante, isso acontece muito. A mulher chegou gestante e foi presa gestante. Quando ela está no 6º mês de gravidez, ela é levada para uma ala especial para gestantes, onde ela fica com outras mães gestantes. Hoje, atualmente, tem 7 mães gestantes na ala onde eu atuo, né? Então, ela vive o que a Angotti chama de hipermaternidade. Ela fica nessa ala reclusa, ou seja, porque a penitenciária é uma penitenciária, está presa, porém ela tem atividades, ela, né, tem outras companheiras, e quando ela foi grávida, lá no 6º mês, ela já é isolada dessas companheiras, e é jogada nessa sala para viver só a maternidade o tempo todo. A maternidade e é uma maternidade institucional, porque as guardas olham o que ela come, como ela interage com o filho dela, como ela se comporta, o tempo todo sendo vigilada, né? Então ela vive sempre em maternidade.
Nasce a criança, mesma coisa. Ela é criança numa cela, é uma ala, porém cada mãe tem uma cela. Só criança o tempo todo, vivendo na maternidade o tempo todo. No sexto mês da criança, a criança tem que sair da penitenciária. Então, ela é arrancada da mãe de um dia para o outro, arrancada, e aí algumas vão para abrigo, outras vão para a família, né? As sortudas que eu digo têm família, né? E vai para a família, mas a maioria vai para abrigo. E aí a mãe passa a viver a hipomaternidade, que é, do nada, aquela criança que ela teve o tempo todo junto com ela, não tem mais, ela é jogada de novo na ala normal das empresas, onde ela tem que tentar retomar essas atividades que ela tinha, porque ela já perdeu a escola, já perdeu o trabalho que ela tinha. Então, esse é o principal ponto que pouco a gente discute e que a senhora vê que gera muito transtorno para elas, né? Não só o fato, só imagina, a gente já sabe que a gestação, ela traz muitas coisas que a gente olhar com cuidado, muitos problemas que podem acontecer durante a gestação. Então, você imagina isso somado ao ambiente do cárcere, né? Que é um ambiente insalubre, um ambiente longe da família, longe do companheiro, que não tem a atenção de ninguém, a atenção é totalmente institucional, muito fria, sabe? E eu atuo, o meu projeto é realmente atuar com essas mães para trazer a psicologia perinatal dentro da maternidade, da penitenciária, justamente para isso, para tentar minimizar isso, entendeu? Para tentar entender que tem mães, às vezes, que estão lá, que não tem periculosidade nenhuma, e que, às vezes, com a ajuda eu não sei se só conhece políticas mães em cárceres, que é da Defensoria Pública, ela pode sair com essa criança, já é possível fazer mães saírem com essa criança, entendeu? Então, a ideia é fazer com que o meu projeto atinja isso, consiga ajudar essas mães lá dentro. É o que a gente está tendo um certo sucesso. E ele tem três... Desculpa. Não. Pode continuar, depois eu pergunto. Pode continuar. Ele tem três pilares, né? O primeiro é o pré-natal psicológico, que a gente já conseguiu introduzir, ele tá fazendo lá. O segundo é o grupo de mães gestantes, né? Que é a forma que a gente encontrou para disseminar informações sobre a saúde materna, sobre questões que a gente identifica durante o pré-natal psicológico. O pré-natal psicológico nada mais é que a gente utiliza o questionário da senhora, né? Um pouco adaptado ali para o ambiente do cárcere. E durante a aplicação desse questionário, a gente percebe algumas demandas, o qual a gente leva para o grupo, né? Que a gente discute pelo grupo. E a terceira e última etapa, que eu acho que é a mais, assim, a mais radical e que a gente não conseguiu implementar, que é fazer uma atividade com as crianças, com as crianças que nascem lá, né? E essa atividade seria uma espécie de avaliação do desenvolvimento delas através do Baby 3, entendeu? Para acompanhar as crianças. Porque, professora, uma pediatra foi tentar fazer uma pesquisa lá e descobriu que as crianças, por incrível que pareça, elas têm mais peso, têm o tamanho melhor do que as crianças que fora. Uau! É engraçado, né? Porém, aí pareceu que, não, então tá resolvido o problema. Não, a gente tem que olhar do ponto de vista psicológico. Um dos eventos que acontecem lá, que prova pra gente que há alguma coisa que deve ser investigada ali, é, por exemplo, 4 horas da tarde, professora, ocorre a tranca, onde elas são trancadas dentro das celas com os bebês. Todo dia, isso elas me relataram, eu nunca cheguei a ver, mas elas relataram, todas as mães que vai e volta, elas relatam isso. 4 horas da tarde, todas as crianças começam a chorar. Bebezinhos, sabe, a criança mais velha lá tem 6 meses e começam a chorar. O que a gente compreende um pouco? Que é essa angústia que a mãe sente do ambiente e tal, passa para essa criança. Então, quais são os impactos que essa criança tem, né, durante a sua vida? Esse rompimento que é muito abrupto com a mãe, né? Se a gente for pegar ali a teoria do apego de John Bowlby, que isso impacta no desenvolvimento dela, na afetividade dela no futuro. Então, são todas as coisas que a gente tem que observar. Que lindo o seu trabalho, né? Que fantástico compartilhar isso com a gente, né? É tão necessário, né? Tão importante, né? E provavelmente inédito, provavelmente você aí com o seu professor, não sei, estão fazendo um trabalho inédito e que vale muito a pena até produzir um artigo depois com isso, né? Esse relato vai ser fantástico. Então, vocês estão fazendo algo pioneiro no Brasil, né? Muito bom, muito interessante. Parabéns mesmo. A pergunta que eu ia fazer é se é considerado estágio em psicologia jurídica ou alguma coisa assim, o que você faz. É na psicologia jurídica ou não? Só para eu entender. Sorry, é jurídica. Não se considera jurídica, outros criminal, mas é jurídica. Certo. Lindo o seu trabalho. Parabéns.
Paulo, quero te agradecer demais, então, por essa participação. Com certeza essa é a primeira. Eu vou te chamar outras vezes para outras lives. E assim, você sabe que pode contar comigo sempre aí, né? Você sabe já. Obrigado pelo carinho, professor. Obrigado mesmo. É um orgulho estar aqui para mim, porque foi a senhora que começou tudo isso na minha vida e tenho certeza que eu vou bem mais longe nessa área. Gostei da área, gostei de escrever sobre isso, sobre psicologia perinatal. E eu só tenho que agradecer a senhora, que todas as vezes a senhora me deu apoio e me ajudou mesmo. Obrigado. Com certeza vai crescer muito. Querido, tchau, tchau. Que delícia, gente, né? Receber o Paulo, conhecer a história dele. É um psicólogo que ainda é estudante, mas ele já está super interessado, empenhado, atuando aí dentro da psicologia perinatal e que com certeza quando ele se formar ele vai ser um dos grandes psicólogos perinatais aqui do Brasil, tenho certeza disso. Para falar um pouco mais para vocês sobre a possibilidade do homem atuar aí com a psicologia perinatal. Então vamos lá encerrar. Um beijo carinhoso para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.